A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 1, de 1 a 27. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no terceiro dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra, e Davi lhe perguntou: de onde você vem? Bom, quem está acompanhando sabe que os amalequitas eram inimigos de Israel. E que Davi tinha vencido, derrotado os amalequitas. Mas sempre sobra um para contar a história, né? Então apareceu esse amalequita contando uma mentira. Porque nós que estamos lendo a Bíblia sabemos como que Saul morreu. Se tu não sabe, tu pode ler o último capítulo de 1 Samuel, o capítulo 31. No verso 4 fica bem claro de que forma que Saul morreu. Tem um vídeo no canal, um dos vídeos mais difíceis de serem feitos. O vídeo sobre Saul, personagens bíblicos. Eu te convido a assistir. Então, eu vou pular para o 8. Quem é você? Eu sou a Amalequita. Então ele me disse: venha aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. 10. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então, o que acontece? O amalequita vinha de um povo que era inimigo de Israel. E nós sabemos que os povos pagãos daquela época, os vizinhos de Israel, simbolizavam principados, potestades. E os amalequitas, o significado de Amaleque era aquele que devora. Então, os amalequitas são devoradores, destruidores. Então, nós estamos estudando que a obra das trevas é roubar, matar e destruir. Então, os amalequitas eram destruidores, devoradores. Eles eram do mal. E aí tu pensa, chega uma amalequita diante de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e fala que matou Saul, o rei de Israel, achando que com isso ia ganhar alguns pontos com Davi. Olha o que aconteceu. 11. Então, Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Por que as pessoas rasgavam as suas roupas? Em sinal de desespero, de luto, de dor profunda, de lamento, de lamentação. Como Davi rasgou as suas vestes, as suas roupas, todos os homens fizeram igual, rasgaram as suas vestes. 12. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então,
Nós estudamos em Eclesiastes que há tempo de chorar e tempo de prantear. Pois bem, aqui Davi e o povo choraram e prantearam. Eles demonstraram todo o seu luto, a sua dor pela morte do rei de Israel. Independente dos atos de Saul, ele era o rei de Israel. Ele era a autoridade máxima de Israel. E quando um rei morre, uma autoridade morre, os seus súditos, seus cidadãos lamentam, choram. E foi isso que aconteceu. 13. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Vamos parar aqui um pouquinho. O que é o ungido do Senhor? Aquele que foi escolhido pelo próprio Deus. Nós já tratamos sobre a unção de Saul. Samuel ungiu Saul com óleo, com azeite sagrado, consagrado. Então essa unção significava uma escolha sagrada de Deus, uma eleição sagrada de Deus. Então Davi levava muito a sério tudo que era de Deus, tudo que vinha da parte de Deus, Davi considerava como algo muito sério. Então ele pergunta para o amalequita, baseado na história que o próprio amalequita contou, né? 15. Então Davi chamou um dos moços, né? Um dos seus soldados, seus seguidores, empregados. Vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Então aqui cabe muitas considerações. Em primeiro lugar, o peixe morre pela boca. Foi o próprio amalequita que contou que tinha matado Saul e ainda trouxe a coroa, né, e uma joia do rei para justificar ou para provar que ele tinha matado. Mas não é isso que a Bíblia diz no capítulo 31. A Bíblia é clara em dizer que Saul se matou, que é um fim esperado para alguém perturbado, louco, desequilibrado, endemoniado, como foi Saul nos seus últimos dias. O que faz a gente entender essa atitude do amalequita? Ele pensava que se ele chegasse com a notícia da morte de Saul, ia alegrar Davi. E se ele contasse que ele tinha matado, ele seria honrado. Por quê? Porque achava que Davi era um rebelde, era um traidor, era vingativo, era alguém de má índole, que iria se alegrar com a morte do seu inimigo, ou do seu perseguidor, ou do seu desafeto. E isso não era verdade. Em momento algum é registrado que Davi quisesse o mal de Saul, ou que quisesse a coroa de Saul. Saul fez por merecer perder a coroa e perder o reino. Quem está acompanhando está entendendo tudo que eu estou falando. Então, foi Davi que, vamos dizer assim, que poupou Saul 2 vezes. Saul já poderia ter morrido em outras circunstâncias, mas não foi isso que Davi fez. Davi teve 2 chances claras para matar Saul, e ele não o fez, justamente porque era ungido do Senhor. Então, quando tu aceita a autoridade de Deus, a soberania de Deus, tu entende que
todos que são investidos de autoridade estão sob a autoridade de Deus, tu não te mete com aquelas pessoas, tu vai direto a Deus e espera pela ação de Deus. E era o que Davi fazia. Claro, ele fugia, ele se protegia, ele usava de inteligência e de sabedoria. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, o que acontece? Davi não esperava a morte, né? Ele não esperava. Como a gente diz aqui, não sei se vocês entendem isso, não dava sorte pro azar, né? Então, ele não ficava vulnerável, assim como o Senhor Jesus, que muitas vezes se embrenhava no meio da multidão e fugia, porque não era chegada a sua hora. Então, o que acontece? Davi fugia da presença de Saul, mas não que Davi quisesse a morte de Saul. Ao contrário, ele esperava pelo seu tempo, ou melhor, pelo tempo de Deus na vida dele. Então, o amalequita se deu mal. Primeiro porque mentiu, né? Segundo porque roubou. E foi querer ganhar pontos com Davi e perdeu a própria vida. O que mais podemos falar aqui? Sobre o sentimento profundo e verdadeiro que Davi tinha em relação a Saul e a Jonatas. Mesmo sabendo que ele era o ungido, o escolhido de Deus, Davi não ficou usurpando ou fazendo qualquer coisa para derrubar Saul. E isso é uma lição para nós. Não devemos tramar contra os nossos inimigos. Devemos confiar na justiça e na atuação de Deus, na soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida dos inimigos também. Vamos para o poema de luto que Davi compôs, a partir do verso 17. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. A sua glória, ó Israel, 19. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. De quem que ele está falando? De Saul e de Jonatas. Aí vou pro 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. 25. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. 26. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. 27. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Sim, é emocionante a gente ver que depois de tudo que aconteceu, Davi era digno, era fiel, era leal a Saul e a Jonatas. E esse final, assim, ó, nós sabemos o quanto Davi amava Jonatas e vice-versa. O que nós aprendemos? De que o mal nós devemos escrever na areia. Que as ondas da vida, né? Os ventos apagam. A gente esquece. Mas o bem nós devemos escrever na pedra. Devemos lembrar sempre do bem. Termos gratidão por tudo que fizeram por nós ao longo da nossa vida. E eu vejo que Davi fez exatamente isso. Ele tinha gratidão por todo o amor e fidelidade que Saul teve com ele. Não esquece do episódio de Golias, dele ter casado com a filha do rei. Ele era cunhado, né, de Jonatas. Eram amigos, eram irmãos, lutaram juntos. E aí depois Saul ficou todo perturbado, todo louco, todo atormentado e começou a querer matar Davi. E por isso Davi fugiu. Então, a gente vê que a admiração que Davi tinha por Saul e Jonatas era profunda e era verdadeira. Assim como a dor
da perda, o pranto, o luto, o lamento. E como Davi era um poeta, era um artista, era sensível, ele escreveu esse poema, que eu pulei, né? Falei assim de uma forma mais resumida, só para vocês entenderem o quanto Davi respeitava e honrava o ungido do Senhor. O que fica para nós hoje? Que a morte de Saul foi lamentada sinceramente por Davi, independente de toda perseguição e ameaças de Saul. Toda a dor que Saul causou a Davi, toda a perseguição, todo o mal que ele fez para Davi, Davi não levou em consideração. Ele não festejou a morte do seu algoz, vamos dizer assim. Davi respeitava e honrava o rei Saul por ele ter sido ungido por Deus, né? Ungido por Samuel a mandado de Deus. Ele era um ungido do Senhor. Davi temia a Deus e por isso respeitava o ungido do Senhor. A morte de Jonatas, junto com o seu pai, mostra sua lealdade e caráter. Ele foi fiel até o fim. Porque sim, Jonatas também tinha questões contra seu pai. Porque Saul aprontou muito, fez muitas coisas erradas. Mas Jonatas, como um filho temente, honrou seu pai até o final. Lutou ao lado do seu pai. E ambos morreram, caíram juntos. Por isso que Davi diz: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, que nós possamos aprender essa lição, respeitar e honrar os ungidos do Senhor.